Sim, depois de meia hora quase de enrolação, de embromation. Mas a reflexão que eu queria fazer, e é pra gente falar sobre o jogo, obviamente, do Vitória, que acabou levando a sapatada, foi a maior goleada da era dos pontos corridos, cara. Fortaleza já levou uma, né? Também. Mas não foi nos pontos corridos, mas levou. Mas nesse atual formato, né, de disputa, essa foi a maior goleada. Mas a grande reflexão que eu tava tendo ontem, assistindo ao jogo, vendo o Vitória ser humilhado, trucidado pelo Flamengo no Maracanã. E olha que antes teve o Palmeiras também passando o carro em cima do Sport, porque foi 3-0, mas só pelo primeiro tempo poderia ter sido 4. Foi um atropelo do Palmeiras, total. A reflexão que eu trago aqui pra gente iniciar o programa é do lado do Ceará, tá? Alô, torcedor alvinegro. O Ceará pegou o Flamengo, tudo bem que foi aqui no Castelão, né? Mas pegou o Flamengo. Arrascaeta, Samuel Lino, Bruno Henrique, Jorginho e etc. Tá? O Flamengo com o que tinha de melhor na ocasião. O jogo foi 1-1, o Ceará poderia ter vencido. O Ceará pegou o Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque, e fez um jogo duro. Tomou o gol do empate, tava vencendo, tomou o gol do empate com aquele pênalti do William Machado, que a bola bate na mão, teve muita reclamação. Aí acaba tomando o gol da virada logo na sequência. Teve o gol do empate com o Ailon, que acabou sendo anulado por centímetros. Mas o ponto que eu tive ontem, Brenão e WB, vendo o jogo, eu falei, rapaz, a gente tem que valorizar o que tá fazendo o Ceará no campeonato, porque para o bem ou para o mal, o Ceará, ele engrossa o caldo para todo mundo. Sim, sim. Ele faz jogo complicado com qualquer time. Não é fácil enfrentar o Ceará, não. Não é fácil, não. O Palmeiras em casa, você assistiu o jogo? Você não, tava na Noite da Misericórdia, né? Não, assisti. Mas depois, o Palmeiras não. O Palmeiras atropelou o Sport WB no primeiro tempo. Foi 1-0, poderia ter sido 3-4, só no primeiro. No segundo tempo, o Palmeiras fez 2-3, pum, poderia ter feito mais ainda. Teve bola na trave e tudo. E o Flamengo nem se fala, né? Trucidou o Vitória. Mas eu tava vendo o jogo, vendo dois times nordestinos levando 2 chibatadas e pensando, rapaz, eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho mais o que tá fazendo o Ceará no campeonato. Porque mesmo os jogos que ele perde lutando, perde engrossando o caldo. Mas você sabia que aquilo ali me maltratou bastante? Eu sou Flamengo, sempre fui Flamengo, mas teve um momento que eu desisti de ver a partida, sabia? Eu fiquei com tanta pena do Vitória, eu fiquei tão chateado com aquilo. Foi, sabe? Porque foi a gente é do Nordeste, sabe? A gente vive aqui, gosta das coisas daqui e sabe que essa desigualdade, essa diferença abissal entre as grandes forças e as nossas, essa diferença é que precisa ser diminuída. Aí você diz, não vai ser nunca, porque o eixo das grandes decisões está no Sul Maravilha ou no Sudeste. Eu sei, eu sou consciente disso. Não adianta você falar em comparação, né, da região principal do Brasil com esse Nordeste que eu considero o Saara, mas é dentro desse Saara que a gente sobrevive. É o Saara brasileiro, o Nordeste. Mas eu sei que é possível não passar por essas humilhações. Aquela vitória do Flamengo, aquela humilhação, como você disse, me remeteu a um período que eu não gosto nem de lembrar. Quando o time do Ceará foi goleado, aliás, teve uma outra situação que o Flamengo goleou o Ferroviário no Maracanã. E eu não vou falar dos nomes das pessoas, elas já se foram. E aí a orientação, Zico e companhia, né? A orientação de um dos participantes da comissão técnica era o seguinte: vamos se defender, não vamos procurar atacar, não vamos mexer com os homens. Não mexam com os homens. Rapaz, aliás, isso virou motivo até de gozação. Não mexa com os homens, que é pior. Mexer com os homens era tentar fazer um gol no Flamengo. É como se fosse assim um insulto. E na medida em que o Ferroviário tentava marcar um gol, levava um. E aí o auxiliar técnico dizia, eu não disse que não mexesse com os homens. Aí lá vem mais um gol. Seu bem que disse, eu avisei, se vocês não quiserem levar em consideração, e tome gol. E foi quanto? E ele, rapaz, foi mais de 5. Foi mais de 5. Um jogo a Ferroviário e Flamengo. Não mexa com os homens. Isso ficou, inclusive, um objeto assim de gozação. Mas foi triste. E eu sou do tempo também em que se dizia, a própria crônica cearense, eu vi uma crônica num jornal da cidade, dizendo
que o Fortaleza perdeu, ou Fortaleza ou Ceará, não me lembro bem, porque os jogadores, ao invés de jogar, ficaram olhando para as luzes, para a iluminação do Maracanã. Porque naquele tempo existia realmente, sabe, essa distância muito grande. Hoje, quando eu vejo o Castelão, que nós visitamos ontem, eu fico assim, abismado, sabe? Eu digo, poxa, nós temos um Maracanã aqui, nós temos um grande estádio aqui. Quer dizer, essa história de chegar no estádio e ficar paralisado, olhando a iluminação, como diziam, essa época passou. Mas aí uma goleada daquela realmente me conduz, me remete ao tempo das velhas humilhações. Essas humilhações eram dadas como certo, era um terror. A gente saía daqui sabendo que ia perder. Ganhar, nem de brincadeira. As coisas mudaram. E eu vejo o Fortaleza. Quando o time do Fortaleza, aí eu falo da questão da possibilidade do Nordeste. Ah, mas o abismo é muito grande. É, mas você com pouco faz muito. Você vê o Fortaleza foi já ajeitando, se organizando e passou a imprimir respeito diante dos adversários que ele teve pela frente. Com o time do Fortaleza, dentro desses 4 anos, acabou essa história de se sair daqui e não imaginar que seria possível bater o Palmeiras em São Paulo, e batemos. E outros resultados contra o próprio Flamengo. Então, eu me senti assim, eu não gostei. Fiquei com mal-estar danado com aquilo. Aquela humilhação. Eu digo, sim, mas esse tempo já passou. Vitória não podia levar essa sapatada, mas levou. Porque há momentos em que o treinador perde o controle, há momentos em que os jogadores não se entendem, há momentos em que você procura a bola e o adversário e não encontra. E é um negócio impressionante. O time fica interditado. O Flamengo jogou bem, fez bela jogada. Mas eu acho que a inércia, o pavor, sabe? A falta de movimentação, de atitude do time do Vitória, o negócio terrível. Foi. Terrível. Inclusive, eu confesso pra vocês, tá, meus amigos? Em tom de brincadeira, mas ilustra isso que o WB tá falando. Ontem eu tava assistindo o jogo, ao lado da minha esposa, a doutora Marília, né? Sim. Estávamos vendo o jogo. E aí, o Flamengo foi fazendo um gol atrás do outro. E aí, seu Wilton, ela tá naqueles dias, sabe? Ela tá naqueles dias que acaba mexendo, né? Bia, Fernandinha sabem bem. Que mexe com humor, mexe com... Toda mulher que passa pelo ciclo menstrual, tem dias que ela fica mais sensível, tem dia que ela fica mais irritada, tem dia que ela fica mais suscetível, né? Às emoções. Rapaz, ela viu a cara dos jogadores do Vitória, ela teve essa sensação, poxa, é um time nordestino que tá indo pro Maracanã e tá sendo humilhado, sabe? Tá sendo feito de chacota. Ela quase chorou. Você acredita nisso? Ela quase chorou vendo o jogo. Eu falei, rapaz, não acredito. Às vezes eu choro até em comercial. Eu falei, rapaz, eu não acredito não. Não acredito que você vai chorar vendo o jogo, não. Aí ela, não, mas eu tô com pena dos bichinhos, tô com pena. Aí ela, como é que tá o Vitória no campeonato? Eu falei, tá na zona de rebaixamento. Pesado. Tá mal. Aí ela, porra, os caras tão tentando escapar, tão tentando... Aí pega o Vitória, pega o Flamengo fora de casa e leva 8-0, mas ela quase chora de ver o resultado. Agora, a gente estava falando agora há pouco, André, sobre valorizar a campanha que o Ceará faz, comparando, né, em relação a outros clubes que têm um investimento semelhante a ele. O Ceará, a prova é tão grande que o Ceará faz uma Série A muito boa dentro das condições que ele tem, que de 20 rodadas que ele jogou até aqui, de 20 partidas, só 5 vezes ele ficou fora dos 10 primeiros. O Ceará só 5 vezes ficou abaixo da primeira parte da classificação. Isso mostra como ele está conseguindo ser, na medida do possível, o mais regular que ele pode, conseguindo bons resultados. E o máximo que ele ficou de distante foi a 14ª posição. E só foi uma vez. As outras foi 11º, 12º, um pouco mais perto. Então é uma equipe que tem conseguido realmente ser um adversário incômodo. É chato enfrentar o Ceará. O Ceará é um time difícil de você enfrentar. Mesmo que muitas vezes ele faça um jogo que acabe deixando tudo ali muito preso no meio campo, que não tenha muita emoção, que não tenha muitas chances reais de jogo, mas é uma estratégia. Se serve pra ele, ele pode fazer. Total. Interessante que isso cabe uma palavra que é heroísmo, né? O time do Ceará, ele não abre a guarda. O time do Ceará sabe perfeitamente o que tem na sacola. E isso tem levado o Ceará a ser um time difícil de ser enfrentado, como vocês estão dizendo. Mas é debaixo de uma cobrança do torcedor.
Você, não, podia ter ido mais, não, tinha que ter um pouco mais de coragem. Aliás, Leon Ariaché que dizia, herói é aquele cara que não teve tempo de correr. Hein? Aí se deu mal e ficou absurdo. como herói, Aí tá né? falando uma coisa, ele tá nem ligando. Ah,